universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou.
Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe a adoração. Olá, meus irmãos. Uma alegria, né, e um privilégio poder estar mais uma vez aqui compartilhando do Evangelho. Infelizmente, né, nesse dia especial em que nós celebramos a Páscoa, nós optamos, né, por suspender o culto presencial em nossa igreja, acompanhando as orientações das autoridades públicas, pelo menos aqui, né, no nosso município, por conta do grande aumento, né, dos casos de Covid. Então, ainda que não tenhamos sido alvo, né, de uma proibição, uma ordem, né, vinda do governo do Estado, enfim, impedindo a realização dos cultos, nós entendemos que seria a opção mais acertada, né, a decisão mais acertada por conta de tudo que a nossa cidade está atravessando. Mas somos gratos a Deus por podermos, apesar de não nos encontrarmos de forma presencial, podermos contar com esse canal, a fim de que a palavra de Deus possa ser ministrada, a fim de que você também possa receber, né, dessa ministração em sua casa, juntamente com a sua família, nesse dia tão especial em que nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para esse culto, né, tão especial, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias. Em Mateus, no capítulo 28, nós meditaremos nos versículos de 1 a 10, nesse texto tão importante, que trata de um tema
central na nossa fé, no cristianismo, enfim, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que veio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos, está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então, Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Eu gostaria de convidar você a ter um momento de oração antes de nós meditarmos acerca do que foi lido. Deus Santo, nós te agradecemos, Jesus, porque a Tua palavra, ela é alimento para a nossa alma. Obrigado, Deus, porque as Sagradas Escrituras, Deus, são direção, são instrumento em Tuas mãos, a fim de que a nossa fé possa ser edificada. E te pedimos, Deus, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, Deus, possa fazer com que isso seja uma verdade nas nossas vidas, nesse momento, através do contato com as Sagradas Escrituras. Que seja assim, Deus, na vida de cada um dos irmãos que estão acompanhando essa mensagem neste momento. Em Teu nome, Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Então, meus irmãos, nesse domingo de Páscoa, nós abordamos um assunto principal que está contido nesses versículos que confere especial singularidade, à fé cristã, que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma verdade basilar, algo que é fundamental, na nossa fé. Por isso recebe especial atenção em todos os 4 evangelhos. Todos os evangelistas, eles descrevem minuciosamente como Jesus Cristo foi crucificado, e todos os 4 registram como ele ressuscitou dentre os mortos. Então, isso é dito de forma muito explícita. Se Cristo ele tivesse sido sepultado e nada mais tivesse acontecido, como saberíamos que o sacrifício havia sido eficaz para cobrir a nossa iniquidade? Como saberíamos quem foi o vencedor de uma guerra entre 2 exércitos se ambos não retornassem do campo de batalha? Então, quando a gente olha para a história de Jesus Cristo, para todo o seu ministério, a gente percebe que o relato da ressurreição é a prova de que ele venceu a batalha, e que ele empreendeu para poder vencer a morte e o diabo. É a prova de que ele foi aceito por nosso Pai Celestial e como nosso fiador, como nosso substituto, que o sacrifício oferecido por Jesus foi recebido em troca do perdão pelas nossas iniquidades. Então, se ele jamais tivesse saído da prisão, da sepultura, que certeza teríamos que o nosso resgate verdadeiramente foi pago? Se ele nunca tivesse ressurgido, do seu conflito com o nosso último inimigo, como poderíamos ter a confiança de que a morte foi vencida? Então, o Senhor, ele realmente ressuscitou. Por isso a gente pode dizer com toda certeza, junto com aquilo que o apóstolo Paulo afirma, ousadamente, quem os condenará?
é Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou. Então, nós somos gratos porque essa verdade maravilhosa está tão clara e plenamente provada e foi objeto de cuidadoso registro nas Escrituras. Ocorreram vários eventos no ministério de Cristo e alguns acabam recebendo mais destaque por alguns escritores sagrados do que outros. E vice-versa, né? Tem alguns eventos em que outros escritores sagrados acabaram privilegiando em seus registros, né, em seus escritos, em detrimento de outros. Mas no que concerne à ressurreição de Jesus Cristo, nós vemos que os 4 evangelhos se empenham em deixar registrado que ele verdadeiramente ressurgiu dentre os mortos. As epístolas paulinas apontam para isso. Vários momentos do Novo Testamento registram isso. No livro de Apocalipse, isso é registrado. E tudo isso é a consumação das promessas, das profecias que haviam sido registradas no Antigo Testamento. Quando, por exemplo, o salmista Davi diz que o Senhor não permitirá que o seu santo veja a corrupção. Então, nós percebemos que tudo se cumpre cabalmente através do ministério de Cristo quando ele ressuscita dentre os mortos. Então, Deus ele não só fez com que os escritores sagrados registrassem esse evento, mas também providenciou uma grande nuvem de testemunhas para que pudessem testificar, ratificar que isso realmente era verdade, que Jesus Cristo ele tinha ressurgido dentre os mortos, ele tinha retornado à vida. Então, essa é a verdade última sobre Jesus Cristo. Nós não cremos que Jesus Cristo é apenas uma ideia que permanece viva, mas Jesus Cristo ressuscitou de forma corpórea. E quando a gente olha no versículo 2 desse texto que a gente acabou de ler, a gente percebe algo muito interessante, porque a ressurreição de Cristo ela foi marcada por eventos especiais. No relato de Mateus, diz que um grande terremoto, um grande temor de terra, algo glorioso aconteceu. Um anjo desceu dos céus com trajes reluzentes e removeu essa pedra. Obviamente, quando a gente para e analisa o que foi registrado por Mateus, a gente pode se perguntar, mas será que Jesus Cristo ele realmente precisava que que um anjo fosse enviado a fim de que a pedra fosse removida? Será que Jesus Cristo realmente carecia da assistência de um anjo para que ele pudesse sair de dentro do sepulcro? Quando nós olhamos, por exemplo, em outras passagens, em João e Lucas, nós percebemos que após a sua ressurreição, Jesus Cristo ele se manifestou entre os seus discípulos, mesmo estando trancadas as portas dos lugares onde eles estavam reunidos. Então, quando a gente olha para isso, nós constatamos que Jesus Cristo, sendo o Criador de todas as coisas, sendo todo-poderoso, tendo a sua natureza divina, ele não precisava da assistência de um anjo para que isso acontecesse, mas Deus quis assim, Deus fez dessa forma. Então, quando a gente olha para todo esse cenário, né, um terremoto, um anjo descendo e a pedra sendo removida, nós vemos que Deus cercou de grandes maravilhas esse evento. É como se fosse um fato histórico, e como foi, para ficar marcado de forma cabal no registro, na mente, ficasse registrado na mente dos seus discípulos, como um grande conquistador tomando as chaves da morte. Em Marcos, nós somos informados de que, num relato, né, no texto em que o evangelista ele relata o mesmo episódio também da ressurreição de Jesus Cristo, ele diz que as mulheres estavam caminhando até o sepulcro de Jesus e confabulavam entre si preocupadas, né? Quem vai remover a pedra do sepulcro para que nós possamos ungir o Mestre? Porque elas estavam indo até lá para poder preparar o corpo, porque não houve tempo hábil para isso no dia da crucificação, por se tratar de sexta-feira. Então, elas caminhavam, e em Marcos, capítulo 16, versículo 3, diz: quem removerá a pedra para nós da entrada do sepulcro? Então, caso a pedra não tivesse sido removida, aquelas mulheres não poderiam ter acesso ao corpo de Cristo. Só que,
Se Jesus Cristo não precisava de assistência, nós podemos chegar à conclusão de que aquela pedra foi removida não porque ele carecia da ajuda de alguém. Caso a pedra não fosse removida, aqueles discípulos não poderiam ter acesso ao interior da sepultura para constatar o sepulcro vazio. A pedra não foi removida para que Jesus saísse, mas para que a nossa fé entrasse e fosse fortalecida pela constatação que a morte não poderia conter o autor da vida. Aquelas mulheres puderam entrar e ver que o corpo de Jesus Cristo não estava mais ali. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê o cuidado do Senhor preparando aquele momento, desimpedindo aquelas mulheres de olharem um sepulcro vazio. Nós percebemos que Deus, ele não nos deixa na escuridão da dúvida silenciosa. Deus não nos deixa especulando acerca do que poderia ou não ter acontecido. Deus, ele viabiliza o acesso daquelas mulheres a fim de que elas pudessem ter a prova cabal de que o Senhor, o seu mestre, havia vencido a morte. Então, tribulações, tristezas, perseguições, enfermidades, então, todas essas coisas podem nos ferir e tentar roubar a alegria do nosso coração. Mas nós não podemos permitir que tudo isso impeça a razão da nossa esperança. Jesus Cristo ressuscitou. Então, aquelas mulheres, naquele momento, elas puderam constatar com seus próprios olhos que a morte tinha acabado de ser vencida. E quando elas chegam lá e se deparam com o anjo, atônitas com tudo aquilo, o anjo fala para elas: eu sei que vocês buscam Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, mas não tenham medo. Não tenham medo. Essas palavras são interessantes porque imaginem o coração dos discípulos naqueles dias. Eles haviam seguido seu mestre por alguns anos e viram Jesus Cristo ressuscitar mortos, curar enfermos, devolver vista aos cegos, curar paralíticos, transformar água em vinho, multiplicar pães, peixes. Então, eles tinham visto Jesus Cristo fazer vários prodígios, ordenar aos ventos e ao mar que se acalmassem. Então, eles tinham experimentado naqueles dias uma dor imensurável, porque eles viram aquele homem que os guiou por todos aqueles anos parar numa cruz. Então, eles certamente estavam entristecidos. Só que quando eles chegam diante do sepulcro, elas ouvem do anjo: não tenham medo, eu sei que vocês buscam Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Quando a gente olha para isso, aplicando a nossa própria realidade, e a gente pensa os dias que nós temos vivido, como a gente não vai ter o nosso coração visitado, né, por preocupação, ansiedade, tristeza. Temos vivido dias difíceis, né? O cristão, mesmo aquele que a enfermidade não tenha atingido a sua família, a dificuldade financeira não tenha batido a sua porta, ele olha no noticiário e vê que é impossível estar vivendo os dias que nós estamos vivendo sem cultivar uma certa dose de empatia por aqueles que sofrem. É impossível nós vivermos enclausurados somente no nosso mundo e desconsiderar o sofrimento que está tomando, né, todo mundo. Essa pandemia, pessoas que estão perdendo seus empregos, fechando seus negócios, pessoas que estão perdendo entes queridos. Então, em momentos como esse, o nosso coração é visitado por tristeza, ansiedade, aflição. Como não sentir um estômago embrulhado quando, em um cenário de profundo sofrimento e perda, o povo padecendo necessidades, a gente percebe que ainda existem pessoas que têm fôlego para poder politizar essa enfermidade. Existem aqueles que utilizam esse momento de caos para poder enaltecer sua própria ideologia, seja para atacar, seja para depreciar adversários. Existem aqueles que preferem fingir que nada está acontecendo e negar o óbvio. Só que, quando a gente pondera sobre tudo isso, a gente percebe que não é a empatia pela dor do semelhante que faz com que essas pessoas se sintam
mais comovidas, mais tristes, mais inclinadas a prestar assistência ou não. Existe muita gente que está se movendo simplesmente pelo fato de provarem que estão certas, desconsiderando tudo o que está acontecendo. Então, quando a gente vê um momento como esse, tão caótico, nosso coração, às vezes, pode experimentar de aflição, dor, esvaziamento de sentido para todo esse tempo que a gente está vivendo. Só que quando a gente olha para as palavras do anjo dirigidas àquelas mulheres, naquele momento em que elas se encaminhavam para o sepulcro, ele diz: não tenham medo. Essa palavra alcança a mim e a você, porque essas palavras visavam animar não somente aquelas mulheres, mas os cristãos de todos os séculos. Aquelas palavras, elas tinham como pano de fundo a certeza da ressurreição de Jesus Cristo. Não importa o momento que o mundo esteja atravessando, o cristão, ele não precisa ter como um estado permanente de sua alma o desespero, porque o Senhor continua sentado no trono, o nosso Deus continua reinando. Ele não ficou confinado no sepulcro, ele não ficou preso ao túmulo. Ele ressuscitou e continua reinando, por mais que, por vezes, as circunstâncias tentem nos convencer do contrário. O Senhor Jesus Cristo continua com a caneta da história nas mãos. Certamente tem sido desafiador atravessar esse momento de pandemia. A frustração de não podermos nos reunir como igreja para celebrarmos a ressurreição do próprio Cristo, um momento tão importante no calendário, né, da nossa igreja. Contudo, na nossa última reunião do conselho da nossa igreja, um dos presbíteros, o presbítero André, falou algo muito interessante. Ele nos lembrou do fato de que a igreja, ao longo de sua história, atravessou momentos agudos de dor, de sofrimento, momentos de perseguição, momentos de guerra, momentos de fome, sofrimento, outras epidemias, mas nada disso impediu que a igreja continuasse avançando. Nada disso foi capaz de deter o avanço do Evangelho. Pelo contrário, a igreja saiu fortalecida e com uma fé mais robusta, mais madura, aprendendo, tirando lições do momento em que estava vivendo, aprendendo a descansar na soberania do Senhor, na dependência do seu Senhor, sabendo que a história não está rumando de forma autônoma e desgovernada, mas existe um Senhor que continua sentado no trono, porque Ele ressuscitou. Portanto, meus irmãos, a gente precisa trazer para os nossos ouvidos aquilo que foi dito pelo anjo àquelas mulheres. Não tenham medo. Nós não precisamos ficar alarmados, desesperados nesse momento. Nós não estamos num barco à deriva. Jesus é aquele que tem o leme do barco da nossa vida em suas mãos. Quando a gente olha para esse texto e as mulheres ouvindo do anjo essa mensagem, ele é cuidadoso para, além de consolar as mulheres com essa palavra, ainda orientar aquelas mulheres. Vão até lá, avisem aos discípulos o que aconteceu, avisem que ele ressuscitou. E aquelas mulheres com o coração alegre, exultantes, elas tomam o caminho de volta ao local onde os discípulos estão reunidos, e elas encontram com o Mestre já ressuscitado. Adoram o Senhor, abraçam os pés de Jesus Cristo, o adoram. E Jesus Cristo, ele faz uma declaração interessante que um comentarista bíblico declara. Ele diz, ide avisar os meus irmãos. Então, um comentarista bíblico faz uma menção muito interessante sobre essa pequena expressão, ide avisar os meus irmãos. Então, Jesus Cristo, ele tinha sido abandonado pelos seus discípulos no momento em que foi preso. Pedro o negou 3 vezes. Ele ficou sozinho nas mãos do Sinédrio, foi crucificado. Mas após a ressurreição, ele diz para aquelas mulheres, ide avisar aos meus irmãos. Então, esse comentarista bíblico diz, há algo muito tocante nestas simples palavras, meus irmãos.
Embora fracos, frágeis e tendentes ao desvio como eram os discípulos, Jesus ainda os chama de irmãos. Ele os conforta, como José fizera a seus irmãos que o tinham vendido, dizendo: eu sou José, vosso irmão. Por mais que os discípulos tivessem falhado quanto à sua profissão de fé, por mais que se tivessem acovardado por medo dos homens, ainda eram seus irmãos. Glorioso como era em si mesmo, o conquistador da morte, do inferno e da sepultura, o Filho de Deus ainda é manso e humilde de coração. Ele chama seus discípulos de irmãos. Então, quando a gente olha para essa declaração de Cristo, o cuidado do Senhor com os seus discípulos, falando para aquelas mulheres: ide e avisai aos meus irmãos, avisem que eu venci a morte, avisem que eu ressuscitei, avisem que a morte não tem domínio sobre o Filho do Homem, avisem que o diabo foi humilhado, avisem que o poder das trevas foram derrotados, avisem que eu reino sobre todas as coisas. Talvez os sofrimentos e as adversidades estejam fazendo com que você questione a sua própria fé e a validade da promessa da salvação sobre a sua vida. Talvez a apatia por se sentir impotente num momento em que a gente vê tantas demandas faça com que você se sinta acusado por sua própria consciência. O temor da morte e a incerteza quanto ao sustento podem ser muito eloquentes, mesmo no coração de crentes fiéis. Se for esse seu caso, se a aflição tem assediado a sua fé e roubado a sua paz, lembre-se de que esse aviso também alcança você. Ide avisar os meus irmãos. Em momentos de dor, momentos de dificuldade, momentos em que o nosso coração fica apertado, a gente precisa entender que Jesus, ele conhece as nossas limitações, conhece as nossas fragilidades, sabe das nossas fraquezas melhor do que nós mesmos conhecemos. O apóstolo Pedro, quando disse que estava pronto para ir com Jesus até a prisão e morrer se necessário fosse, cheio de intrepidez, cheio de ousadia, Cristo disse para ele que ele o negaria. Ou seja, o Senhor Jesus conhece as nossas forças e as nossas fraquezas melhor do que nós mesmos conhecemos. Então, essa passagem serve de encorajamento para você confiar e não para que nós estejamos temerosos. Como eu falei, as circunstâncias que nós temos vivido, todo mundo já está cansado, né, de usar máscaras, de usar álcool em gel, de volta a trabalhar presencialmente, suspende o trabalho presencialmente, as crianças voltam para a escola, as crianças deixam de ir para a escola, participamos dos cultos públicos, voltamos a assistir às mensagens de forma online. Então, tudo isso, por vezes, vai nos enfadando. E nós começamos a ser visitados, né, a ser assaltados pela dúvida. Então, Cristo diz: ide e avisai, meus irmãos, ainda que você esteja se sentindo débil na fé, ainda que as convicções que se apoderaram do teu coração em momentos em que você se sentia espiritualmente mais forte, ainda que tudo isso esteja fragilizado, Jesus Cristo, ele tem uma palavra para você: ide, avisai, meus irmãos, avisem que eu continuo reinando, avisem que eu venci a morte, avisem que eu tenho as chaves do inferno, avisem que eu venci o inimigo e expus a vergonha aquele que antes era o acusador. Avisem que o preço foi pago. Então, meus irmãos, esse que conhece as nossas fraquezas e mesmo assim não nos rejeita, ele é o nosso sumo sacerdote, mas ele também é o nosso irmão mais velho. Ele é aquele que tem cuidado de nós. Ele é aquele que conhece a minha e a sua fraqueza. A primeira Páscoa, celebrada pouco antes da saída dos hebreus do regime de escravidão egípcia, foi marcada pelo sacrifício de um cordeiro, cujo sangue preservou da morte os israelitas.
Todos quantos obedeceram às ordens de Moisés, está registrado lá em Êxodo, capítulo 12, a primeira Páscoa. Todos quantos obedeceram às ordens de Moisés e puseram a marca do sangue em suas portas, foram reconhecidos como povo de Deus. Hoje, em nossa Páscoa, precisamos trazer à memória que Jesus é o nosso Cordeiro, aquele que foi sacrificado em nosso favor e que seu sangue nos distingue como seu povo. Entretanto, apesar de ter sido morto como um cordeiro, o nosso Senhor ressuscitou e está assentado sobre um trono. Então, hoje a nossa Páscoa faz sentido porque Jesus Cristo venceu a morte. Portanto, aquele que ressurgiu, ele assegura que a profecia é verdadeira, que haverá um dia em que ele retornará, não mais como cordeiro, não mais como aquele que foi imolado, mas retornará como um leão. Um outro comentarista bíblico, J.C. Ryle, ele diz algo muito interessante, eu gostaria também de compartilhar com vocês. Por conta desse momento, que nós, como nós mencionamos, marcado por ansiedade, por preocupação, é preciso que nós tragamos à memória que o Senhor vive, que o Senhor ressuscitou. E Riley diz o seguinte: o Senhor aparecerá entre as nuvens do céu, e então a terra será consumida pelo fogo. Os sepulcros entregarão os seus mortos, e então será o dia final. O julgamento terá início e os livros serão abertos. Os anjos separarão o trigo da palha. Eles farão a divisão entre os bons e os maus peixes. Em tudo isso, não há motivo para os crentes estarem temerosos. Eles estarão sem qualquer mancha ou culpa, revestidos da justiça de Cristo. Estarão a salvo na verdadeira arca e não serão feridos quando o dilúvio da ira de Deus irromper sobre a terra. Será então que as palavras do Senhor terão cumprimento completo. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Então os ímpios e incrédulos verão quão verdadeira é a afirmação bíblica que diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Senhor vive e reina eternamente. Então, que nesse tempo de Páscoa, nesse dia tão especial do nosso calendário, em que nós nos alegramos celebrando a ressurreição de Jesus Cristo, nesse momento difícil que o mundo tem atravessado, que você se aproprie dessa verdade, que você se aproprie dessa alegria que pode ser constantemente renovada aos pés da cruz, que você se aproprie da segurança de poder caminhar de forma não alarmada, de forma não com o coração tomado pelo desespero, que você se aproprie da certeza de que todos os teus dias estão contados. A tua vida pertence ao Senhor. Então, que essa Páscoa sirva de um lembrete para que você continue sendo instrumento do Senhor por onde quer que você andar, mesmo em dias difíceis. Porque, como mencionou o nosso presbítero, a igreja continua avançando em dias de adversidade. Então, seja bênção na vida daqueles que a providência puser no teu caminho. Procure minimizar o sofrimento daqueles que estão passando por necessidade. Compartilhe um pouco do teu pão. Seja um ombro, uma palavra de consolo, uma palavra de encorajamento para aqueles que sofrem aflição de alma. Apresente a esperança que transcende a presente existência para aqueles que ainda não têm o privilégio de conhecer Jesus Cristo. Faça com que a Páscoa, que é a ressurreição de Cristo, seja apresentada de forma alegre e exultante, como deve ser condizente com a realidade do Deus a quem nós servimos. Então, meus irmãos, que nessa Páscoa que nós estamos vivendo, né, marcada por esse momento de isolamento, de distanciamento daquelas pessoas que nós amamos, que essa Páscoa seja celebrada por você não com menos alegria,
porque a verdade das verdades prevalece. A despeito do isolamento social, a despeito do impedimento de nós transitarmos livremente pela cidade, nós podemos viajar, de trabalhar como trabalhávamos antes, Jesus Cristo ressuscitou. E essa verdade é a verdade irrefutável sobre a minha e sobre a tua vida. E haverá um dia em que Ele nos levará para habitar com Ele eternamente. Gostaria de convidá-lo mais uma vez a orar, que você feche seus olhos e que a gente possa se apropriar da mesma alegria que tomou o coração daquelas mulheres ao constatarem que o sepulcro estava vazio. Que essa certeza ela possa ser rememorada por mim e por você, e que o nosso coração possa dar graças por ela, porque ela é a chancela da promessa que nos foi feita. Que um dia tudo isso passará, que o Senhor haverá de enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e que nós habitaremos com Ele para todo sempre. Amém? Deus Santo, nós te damos graças, Jesus, pela Tua palavra, e porque Jesus Cristo matou a morte. Obrigado, Deus, porque, a despeito dos desafios, das lutas que atravessamos, a despeito, Senhor, das circunstâncias nas quais nós estamos imersos, Deus, essa verdade anima o nosso coração, Deus, porque sabemos que aquele que venceu todas as coisas, venceu o mundo, venceu a morte, haverá de levar a cabo o seu plano de salvar a sua igreja e conduzi-la em segurança até aquele grande dia em que todos nós viveremos um eterno hoje, livres, Deus, de toda enfermidade, de toda aflição, de toda tristeza, em que poderemos nos alegrar, porque o Senhor da alegria estará diante de nós. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós choramos e te pedimos, Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada um daqueles irmãos que estão acompanhando essa mensagem pela internet, pelos nossos canais de comunicação, que o Senhor possa derramar, Deus, da tua graça de forma muito especial sobre a vida de cada um desses irmãos. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós choramos. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Nós passaremos informações a respeito dos nossos cultos, se retornaremos na próxima semana, acompanharemos as notificações das nossas autoridades, do governo, município, enfim, a fim de que possamos ser colaboradores nesse momento que a nossa cidade está vivendo. Então, que Deus os abençoe.